não só com teu toque, mas acabamos de testemunhar também da tua cura. Nós nos prostramos diante da tua presença, nos prostramos diante do teu agir e do teu querer. Nada de nós, mas que tudo vem do Senhor. Nós te honramos essa noite mais uma vez. Nós honramos o teu santo nome, reconhecemos a nossa insignificância, mas entendendo que o Senhor é tudo em nós, que através do Senhor nós podemos todas as coisas. A tua palavra diz que tudo nós podemos em ti, porque o Senhor é quem nos fortalece. Então nessa noite, Pai, reconhecemos mais uma vez a tua grandeza. Tudo aqui é para honrar e glorificar o teu santo nome. Cada cura, cada milagre, cada provisão, cada porta aberta, tudo é para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, rendemos a ti glória, força, poder e majestade. Espírito Santo, nós te entronizamos essa noite. Hoje mesmo, Paizinho, estávamos conversando, estávamos falando, e eu disse que o Senhor, a tua palavra diz que os milagres seguirão os que creem, e nós cremos e nós temos visto os teus milagres. Nós não admitimos ficar paralisados ou parados, não nos espantamos com isso, porque isso faz parte da nossa vida e do nosso Rei. Isso precisa, porque nós cremos em Ti. Então coisas maiores ainda o Senhor vai fazer no nosso meio. Glorificado e exaltado é o Teu santo nome, Jesus. Glorificado e exaltado é o teu santo nome, Pai. Tu és santo, tu és santo. Será que você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Quando nós falamos de milagres, a primeira coisa que nós precisamos entender que ele pode acontecer no já, no imediato, mas ele também pode demorar dias, anos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que às vezes não acontece da noite para o dia, mas ele sempre vai acontecer. Eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo, mas em João conta a história de um milagre de um homem que estava parado no tanque de Betesda, e a história diz que tinha pelo menos 38 anos, ou pelo menos não, tinha 38 anos que ele estava ali. A idade correta desse homem não tem como nós falarmos, ali só fala que tinha 38 anos que ele estava ali. Então qual que seria a idade? Não tem. O que eu quero ressaltar nessa história, se você não conhece, é só você ler João 5, a partir do versículo 1, de 1 ao 8. Mas o que eu quero ressaltar aqui e trazer para nós nessa noite rapidamente é que não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa o que nós estamos vivendo, a questão é que muitas das vezes nós estamos em um momento e pensamos em parar, pensamos em desistir, pensamos em colocar as nossas famosas, como diz o ditado, colocar a chuteira, pendurar a chuteira e falar: até aqui deu, daqui para lá não dá mais. Eu já orei, eu já clamei, eu já busquei. Mas o que o Senhor quer trazer para o meu coração e para o seu coração essa noite é uma coisa somente, que é: não desista. O mundo te dá um diagnóstico, as pessoas te dão um diagnóstico, mas Deus é Deus
de milagres. Deus é Deus de milagres. E a história que nós vemos ali em João, ela começa literalmente com uma ação, com uma presença divina, com um poder divino. Estava ocorrendo ali uma festa em Jerusalém, não sabemos qual festa, mas Jesus, ele resolve ir para essa cerimônia, para essa festa. Em Jerusalém, ali no templo, tinha 12 portas. E Jesus fala, a Bíblia diz que ele fala, eu vou entrar, e ele entra ali pela porta, chamada Porta das Ovelhas. E essa festa que acontecia, nós não sabemos. Agora, interessante que a Bíblia faz questão de mencionar que Jesus, ele entra pela porta das ovelhas. Aí eu te pergunto, isso seria uma coincidência? Isso seria algo que o Senhor falou, olha, eu vou por ali hoje, e de repente, encontrou ali um paralítico? Entendo eu que não. Na Bíblia, ou na vida, na sua vida, eu queria que você entendesse essa noite, nada que Jesus faz, ou que Jesus fez, é por acaso. Nada é por acaso. Em cada atitude, em cada movimento, em cada coisa que Jesus faz, o objetivo é um só: mostrar a glória de Deus Pai através da sua vida, através de milagres, através de poder. O que Jesus está fazendo, o que Jesus fez na sexta aqui, na vigília, o que Jesus está fazendo hoje no culto não é por acaso. Ele está se movimentando, Ele está principalmente abrindo os nossos olhos e mostrando para mim e para você: eu ainda realizo milagres. Eu ainda realizo milagres. Eu não deixei de fazer milagres hora nenhuma. A Bíblia ressalta que nesse local, nesse tanque, muitas pessoas ficavam ali esperando o quê? O agitar das águas. E quando acontecia o agitar das águas, a Bíblia diz que o primeiro que ali entrasse sairia curado. Imagina quantas pessoas não ficavam ali esperando. Quantas pessoas não estavam ali com alguma situação, talvez até menor do que a do paralítico, talvez até com uma significativamente falando, uma situação que talvez poderiam relevar e esperar mais um pouco. Mas pelo que a história diz, o próprio paralítico fala com Jesus, quando agita as águas, Jesus, e eu vou, não tem ninguém que me leve, não tem ninguém que me coloque. E às vezes nós ficamos com essa situação amarrada ao nosso coração: não tem ninguém que me leve, não tem ninguém que me mostre, não tem ninguém que me coloque lá para que eu consiga receber o milagre. Eu estou buscando, eu estou orando, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não consigo, eu não sei o que acontece. Quando está prestes a acontecer, alguém pula na frente, uma situação pula na frente, uma dificuldade pula na frente, eu não consigo acessar o milagre. Agora entenda que no texto fica bem claro que não existia ali uma hora marcada, tal dia, tal horário, nesse momento as águas vão ser agitadas pelos anjos. Não, era periodicamente. Ninguém sabia a hora, ninguém sabia o momento, ninguém sabia como ia ser feito. A única coisa que eles sabiam era que se as águas se agitassem e se eles entrassem, eles seriam curados. A primeira pessoa seria curada. O que eu aprendo aqui? Que independente se as águas se agitaram, eu não posso sair da presença do Senhor.
Independente se aconteceu algo, se não aconteceu, eu não posso desistir, eu tenho que permanecer. O milagre acontece com todos os que permanecem, acreditam e crê até que Ele venha. Então, um conselho que eu te dou: não saia da presença de Deus. Não saia da mesa. Hoje nós estamos na mesa e grandes coisas o Senhor está fazendo aqui. Grandes coisas o Senhor está fazendo, e às vezes nós temos pressa de acabar, de sair e de nos levantar, e Jesus está dizendo essa noite: não tenha pressa de sair da minha presença. Aquelas pessoas estavam ali esperando um momento, esperando a água se mexer, buscando um milagre, para que eles pudessem mudar a sua vida. Eles realmente estavam ali, acreditavam fielmente: vai acontecer. Que é o mesmo caso do paralítico que estava ali há 38 anos. Eu abro aspas aqui na palavra dentro do mesmo contexto, mas a pergunta que eu faço a você essa noite: quanto tempo faz que você está pedindo? Eu não faço ideia, mas imagina comigo aquele rapaz, aquele homem já, 38 anos, que ele estava ali, 38 anos de espera, 38 anos que eu não sei quantas vezes ele viu essa água se mexer, e falou: hoje é meu dia. Quando ele estava prestes a receber, alguém já estava lá dentro. Muitas vezes, sabe o que acontece? Na minha vida e na sua vida, talvez é só na minha, a gente se vê sem esperança para uma situação, para uma dificuldade, porque com o passar do tempo vai ficando cada dia mais difícil, e para não ficar tão difícil, a gente resolve deixar para lá. Para não ficar mais difícil, a gente se acostuma com a situação e fala: é isso mesmo. Tem tantos anos que já nem me faz mais falta. Se acontecer ou não, eu acho que nem vai fazer diferença. Indiretamente, Satanás coloca isso, sopra isso nos nossos ouvidos, dizendo assim: esse Deus não é o mesmo Deus de lá de trás. Para de buscar tanto, só vai na igreja, só vai lá, já que você quer ir, vai lá, só faz parte. Mas Ele olha para você essa noite mais uma vez e fala: eu sou o Deus de milagres, eu sou o Deus de milagres. Eu ainda realizo sonhos, eu ainda mudo vidas, eu ainda mudo histórias, eu ainda curo, eu ainda realizo o processo que você precisa. Eu ainda sou o Deus de milagres. Como, pastor? Porque assim como Jesus, que não foi por acaso ele ir por aquela porta, imagino que ele falou: alguém lá está precisando, alguém ali está precisando de mim. E eu posso ver esse mesmo Jesus hoje
pela fé, olhando e falando: eu vou lá no Bola de Neve Betim hoje, porque alguém ali precisa de mim, alguém ali está me buscando, alguém ali precisa de mim. Ele não está acreditando, mas ele está lá. Ele não está vendo, mas ele está lá. Ah, eu vou lá. Às vezes nos encontramos cansados, desanimados, sem esperança. E foi nessa circunstância que Jesus encontra o paralítico. Foi nesse momento. Eu acho que ele já estava ali: eu vou ficar aqui, vai que uma hora o povo esquece. Vai que na madrugada eles estão dormindo e ninguém vê. Aí o anjo resolve vir de madrugada, 38 anos. Aí Jesus chega. Aí Jesus se senta à mesa conosco aqui no Bola de Neve Betim hoje. E ele olha para você e pergunta: queres ficar são? Ah, pastor, mas Jesus já sabia. Ele está vendo que o cara é paralítico. Que pergunta é essa? Mas sabe o que acontece? Eu vou falar assim, porque talvez você não é assim. De certa forma, nós nos acostumamos com a dificuldade. Nos acostumamos com a falta. Nos acostumamos com as situações. E não conseguimos às vezes enxergar que nós precisamos sair daquele lugar, sair daquele ambiente. Então a pergunta de Jesus, queres ficar são, é para ativar algo em mim e em você, dizendo assim: tem como. Mas eu e você precisamos dar uma resposta a isso. Não é se acostumar com o seu modo de vida, com o seu estilo de vida. Ah, eu já orei hoje, já fiz o meu devocional, já entrei no Instagram, já entrei na Bíblia JFA, já li o devocional, já fiz uma oração, Deus está comigo, vamos que vamos. Ei, não, isso é necessário, é bom e é preciso, mas isso é muito raso para o que Deus quer fazer na sua vida. Deus dá opções. Deus te dá opção essa noite. Você pode falar com Ele: tá bom, do jeito que está. Mas mais uma vez eu te digo, Deus é um Deus de milagres extraordinários. Ou essa mensagem não é para nós. Só para saber, pelo menos um aí. Alguém precisa de um milagre? Levanta a mão aí. Ah, glória a Deus. Achei que essa mensagem era só para mim. Eu ia parar aqui, nós ia fazer a ceia, porque às vezes Deus queria falar só comigo. Às vezes você fala assim: não tem jeito mais, eu estou preso nessa realidade, eu estou preso nessa situação, não tem ninguém para me ajudar a entrar nesse ambiente. O que Jesus está dizendo essa noite é: você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora responda corretamente a minha voz. Queres ficar são? Estou resumindo aqui, vai
do jeito que o Senhor quiser falar essa noite. Agora é o pastor te perguntando, responda para você mesmo. Por acaso você já se acostumou com o estado ao qual você está? Com a situação a qual você está? Você já está acostumado? Está tudo certo? Hoje é dia de transformação. Vocês querem mais evidência do que um milagre acontecer antes dessa palavra? Quero, pastor. Então se prepare, porque o desejo do Senhor é fazer na sua vida. O desejo do Senhor Jesus é fazer na sua casa e na sua família. Só que você olha e fala, já deu, tá bom assim. Tem domingo que você nem quer vir na igreja, tem domingo que você não quer, eu estou cansado, estou desanimado. Mas a partir da pergunta de Jesus essa noite, queres ficar são? A pergunta que ele faz para o paralítico, surge uma resposta do homem. Qual que foi a resposta do homem? Coloca aí por favor, versículo 7. Eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Aí você lê esse texto e pensa assim, eu achei que era a minha vez, eu achei que era a minha hora, mas fulano entrou na frente, ciclano foi promovido no meu lugar, eu já não consigo mais, e de repente quando eu achei que era, eu perdi tudo. Quando eu achei que ia acontecer, alguém entrou na frente. O que o paralítico está falando com Jesus é isso. Eu até quero Jesus, mas quando a água se agita, ninguém me leva. Até quem falou que ia me levar se lembrou em algum tempo, uns anos atrás, eu não lembro nem direito. Imagina o paralítico falando, estou parafraseando. Teve um dia, Jesus, teve um dia que estava todo mundo aqui, e todo mundo falou assim, acho que ninguém mais não vai ser hoje que vai movimentar. E todo mundo resolveu ir embora, ir descansar, tomar café, ou foi almoçar. E de repente a água se mexeu, e eu falei, hoje é meu dia. E eu fui me arrastando, mas quando eu ia entrar, alguém lá de cima pulou na minha frente. Porque 38 anos, imagina o tanto de história que esse homem tinha para contar, de vezes que ele não conseguiu. Não tem homem algum, Jesus, que me coloque quando as águas estão agitadas. Essas palavras mostram a realidade daquele homem, mostram a realidade que ele estava vivendo. Ele não tinha nenhum amigo que pudesse ajudá-lo. Só que não é o caso meu e seu, porque aqui mostra que ele não tinha uma condição nenhuma financeiramente falando, da vida, de momentos, não tinha nenhum parente, nenhum amigo, mas sabe qual é o detalhe que eu quero enfatizar agora, nesse momento? É que às vezes
você está esperando o agitar das águas. Às vezes você está esperando, vinculando o seu milagre em algo que precisa se movimentar e acontecer. Pum! O que Jesus está trazendo essa noite para mim e para você é: eu sou quem realiza milagres. Não é a água, sou eu. O que Jesus está falando com aquele paralítico, quando ele pergunta e fala com ele, levanta, então ele está falando: olha, não se trata da água e nem do movimentar das águas, se trata agora de quem você crê. Queres ficar são? Porque parece que às vezes ninguém está disposto a te ajudar. Você se sente sozinho, sozinha. E aqui eu falo de amigos, parentes, família, filhos, marido, não sei. Às vezes parece que ninguém quer te ajudar. Mas Efésios 2,4 fala que Deus é riquíssimo em misericórdia. Como assim, pastor? Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor a qual Ele nos amou. Versículo 5 diz que Ele nos deu a vida, juntamente com Cristo. Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, e é pela graça que eu e você somos salvos. O que você está querendo dizer, pastor? Que Ele ainda olha para você, Ele ainda continua olhando para você, e se ninguém te ajuda, pode ter certeza que Ele mesmo vem ao teu encontro e não te abandona. Porque quando a gente olha e fala: estou sozinho, as coisas não acontecem, é um ar de derrota. O ar de derrota que estava com esse homem. Todos vão antes de mim. A questão que, quando eu vejo isso para a história do paralítico, isso nos traz um aprendizado enorme. Que ele não desistia. Ele não desistia. Não foi hoje, mas eu vou esperar. Não foi agora, mas eu vou permanecer. Sabe por quê também? Ele pode não ter recebido o milagre, mas toda vez que ele via alguém saindo curado, ele falava: eu vou ser curado. Toda vez que ele via um milagre acontecendo na frente dele, porque ele estava lá em todos, ele olhava e falava: é possível, eu não desisto. É possível, eu não desisto. Não importa qual é a situação que você está, não importa qual é o problema que você está, não importa qual é a circunstância, não desista diante da circunstância. Deus, Ele contempla o seu esforço, Deus contempla e sabe de todas as minhas dificuldades. Não pare de buscar, persista. Não é que ele tivesse perdido a vontade, ele só não tinha ainda chegado à fonte, mas ele estava lá. E o que Deus está dizendo essa noite é: às vezes você, como aquele paralítico, ainda não chegou à fonte,
O que Jesus está dizendo é: você pode não ter chegado, mas eu sou a fonte de água viva e eu me achego a você. Cara, que Deus poderoso é esse? Que Deus que tanto ama como esse, que Ele fala: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso, eu vou te dar cura. E você às vezes está tentando ir, mas Ele contempla a sua persistência e fala: você não chegou não? Então eu me achego a você, porque você está me clamando. No texto, retrata a imagem do tanque, onde poderia satisfazer as necessidades dos homens. E Jesus chega e diz: existe situação que, se você não consegue vir até mim, eu não desisto de você, eu vou ao teu encontro. E é o que Jesus está fazendo hoje. A pergunta é: queres ficar são? A pergunta de Jesus foi bem específica, dizendo: queres ficar são? De imediato a resposta daquele homem não foi: sim, eu quero. Não. Ele foi trocar uma ideia, falar do que acontecia. Sabe o que isso mostra para mim e para você? E é isso que o Senhor também está falando com você essa noite. Às vezes você está tão preocupada em contar o que está acontecendo, em contar as que está acontecendo à sua volta, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, que não consegue estar atento à pergunta de Jesus: queres ficar são? A gente fica olhando à nossa volta e ver às vezes muitas pessoas que têm aparentemente uma posição favorável, talvez de que seja até resolvido o problema, sabe o que acontece? Às vezes a nossa visão está estacionada, parada no que você está vivendo agora. Mas Deus te chama hoje a olhar com o olhar dele e dar a resposta certa. Viver o sobrenatural de Deus traz para aqui o que já foi conquistado na cruz. A morte de Jesus não foi em vão. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Ele levou sobre si todas, não foi algumas, todas as nossas enfermidades, dificuldades, transgressões, tudo estava sobre ele. E não foi só algumas coisas, foi tudo. Quando eu trago a memória aqui da ceia do Senhor, eu estou me lembrando disso. Não foi em vão, Jesus. A aliança que o Senhor fez comigo não foi em vão.
A tua morte ali na cruz não foi em vão. Está pesado, está difícil, mas eu continuo aqui, Jesus. Porque o Senhor diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não há impossível para Deus, não há impossível para Deus. A impossibilidade dos seus olhos chega diante de Jesus e Ele fala: isso não é nada, eu posso solucionar, eu posso resolver. Eu sou o Deus de milagres, eu sou o Deus que realiza milagres. Não perca tempo essa noite tentando explicar para Jesus o que está acontecendo. Não, dê a Ele a resposta que você precisa. Estamos assentados à mesa com Jesus. O milagre, o Deus de milagre está aqui. Ele está olhando para mim, para você, para cada um de nós. Se você pudesse, e eu sei que você pode, porque o Espírito mora dentro de você, entender como essa presença, só de saber que Ele está aqui, o meu corpo já se estremece todo. E só precisa de uma palavra. Ele nem agitou as águas. Ele poderia ter ido lá, agitado as águas e colocado o homem lá dentro e ele sido curado, mas ele quis dizer, falou: olha, meu filho, você não precisa nem entrar na água, porque eu sou a água da vida. Levanta e anda. Talvez não, eu acredito que foi até mais rápido do que o mergulho de alguém. Porque a Bíblia diz que no mesmo instante ele ficou são, tomou a sua cama e partiu. Depois de 38 anos. Quando esse homem estava lá no tanque, Jesus não tinha nem nascido ainda. Agora olha que engraçado não, que extraordinário. Jesus já olhava para ele lá. Ele não tinha nem nascido ainda, ele não tinha nem começado o seu ministério, mas Jesus já via ele lá. Você imagina comigo a reunião lá no céu, e Jesus falando assim: não, eu vou descer para morrer por eles. Por eles, por eles, por eles, por eles. E por aquele que está ali, ó. Já tem 5 anos que ele está ali. Ele acredita no milagre. Eu vou descer lá e eu vou encontrar com ele. O que Jesus está dizendo é: antes de você nascer, antes de você imaginar qualquer coisa, Ele já sabia o que você estaria passando hoje, e Ele está dizendo: eu estou te encontrando hoje. Esse dia foi marcado, esse dia foi escrito na sua história, não é à toa que você está aqui. Eu já olho para você há anos, eu já cuido de você há anos. Tem 38 anos que você estava aqui, eu não estava nem na terra, mas eu já cuidava de você, eu já olhava para você, eu te sustentei, eu te dei fôlego de vida, eu estou caminhando, eu estou te guardando. Não desista. Oh. Sem entrar nas águas naturais. Depois você faz uma pesquisa lá, tem vários vídeos falando sobre o tanque de Betesda.
Era um tanque onde eles usavam para retirar águas e lavar ovelhas. E aonde eles usavam também para se banhar, para se purificar. Aonde também era um reservatório de água que abastecia Israel, abastecia o templo. Não tem nada de milagroso. Águas naturais. A fonte de água natural estava acontecendo ali. Mas de repente, a fonte da água da vida se coloca diante desse homem. Jesus não pensou duas vezes. Eu já sei que você está aqui há 38 anos. Eu já sei que você está aqui me buscando. Eu sei que você está aqui presente, sempre presente, permanecendo. Então não quero saber de muita história. A questão é, você quer ficar são? Aí eu saio desse ambiente e entro no ambiente hoje, Bola de Neve Betim. Mais do que Jesus se manifestar, eu tenho uma realidade que a Bíblia diz: que Ele habita dentro de nós. O Deus de milagres, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Hoje essa fonte de água viva vive dentro de nós. Por mais que você não consiga entender, mas eu sei que algo dentro de você persiste dizendo assim: eu vou fazer. E você olha e você fala: mas como? Onde? Quando? Quem? E você já tentou várias vezes, por ambientes, por situações, por lugares. Mas mais uma vez o Senhor Jesus te trouxe aqui para te falar: eu sou Deus de milagres. A fonte de água viva sou eu. Acredite, creia. Deus, Ele pode renovar você neste exato momento. Eu vou ser mais enfático em dizer: se você está pensando em desistir, não faça isso. Eu não sei se é uma porta que você está esperando, não sei se é um milagre que você está esperando, eu não faço ideia. Mas Deus sabe, Deus conhece. O que eu posso dizer para você agora: acredite e não perca as esperanças. Por quê, pastor? Por causa disso. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da cruz. Porque Ele lembrou de você, de cada um. Ele lembrou de nós e não desistiu da cruz do Calvário. Então eu te digo nessa noite: não desista dele. Eu quero encerrar essa palavra com Salmo 145, versículo 18, que diz assim: o Senhor está perto do que os invocam, e todos os que o invocam com sinceridade, Ele realiza os desejos daquele que o teme. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Deus de milagres. Se coloque de pé no seu lugar.
Os presbíteros, diácono, pode servir a ceia. O que Deus tem a fazer aqui é algo que não depende do pastor, nem da pastora, nem do presbítero, nem do diácono. O que eu posso fazer é pedir ao Espírito Santo que seja ativado em você, que você creia. Hoje não é uma simples ceia, mas eu e você testemunharemos, mais uma vez, do poder de Deus atuando de dentro para fora. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes eu não recebi o milagre ainda, porque eu tenho dúvida, porque eu tenho medo, porque eu olho e falo, será? Mas a ceia é nada mais, nada menos do que algo extraordinário, que remete à vida de Cristo dentro de nós. Sabe o Jesus que eu mencionei aqui? O Jesus que eu mencionei aqui, que estava lá no tanque conversando com o paralítico. Esse Jesus, quando ele foi para a cruz, ele veio, andou aqui, viveu aqui como homem, morreu, ressuscitou e vivo está. Mas só não lá no céu. Mas o desejo dele é estar vivo dentro de cada um de nós. Pastor, quer dizer então que Jesus dentro de mim eu vou viver e realizar e estar dentro de milagres, não vou ter dificuldades? Não. Porque ele mesmo disse assim, olha, lá no mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ter dificuldade. Mas não desanimem, permaneçam, porque eu venci. Só que ele não parou aí, que realmente ele venceu. Mas ele deu uma certeza e uma convicção quando ele diz assim, vocês também vão vencer. Pode entrar lá no YouTube depois e ver outras ministrações, que fala que quando nós permanecemos em Cristo, estamos em Cristo, Ele é fiel e justo para cumprir em nós cada detalhe que nós precisamos. E mesmo estando em dificuldade, em lutas, Ele olha para nós e fala, vocês vão vencer, porque eu venci o mundo. Mas mais do que isso, Ele afirma também, vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. Até quando, pastor? Ele fala que é até a consumação dos séculos. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fala assim, pastor, eu entendi. Eu entendi. E eu até creio, mas está tão difícil. Tem algumas situações que eu não consigo enxergar por solução, porque depende de mim e eu não sei o que fazer. Eu não sei aonde nem buscar a solução. A pergunta que eu te faço nessa noite é, quando foi que dependeu de você? Do seu nascimento até o dia de hoje, quando foi que dependeu de você para estar vivo? Tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus, a sua vida está nas mãos de Deus. Quem é você para achar que pode resolver alguma coisa sem Ele?
Quem é você para pensar que você pode alguma coisa sem Ele? Foi eu que fiz, pastor. Mas quando Ele vai para isso aqui, para a cruz, ó, o que Ele está fazendo literalmente é pulando na sua frente e falando assim: Ele fez, mas Ele é meu filho. Isso te dá o direito de errar? É claro que não, por favor. O que eu estou querendo trazer para você essa noite é que se você crer, você verá a glória de Deus. Então a ceia essa noite, ela vai marcar um novo tempo e uma nova estação na sua vida mais uma vez. Mas não é para você simplesmente falar: agora eu ceiei e está resolvido. Não. É para você fazer como aquele homem: não recebi o milagre hoje, mas eu estou lá. Não recebi o milagre agora, mas eu permaneço lá. E há alguns que o Senhor ainda hoje deseja realizar milagres extraordinários na sua vida. Pastor, mas não realizou hoje. O que eu estou querendo dizer é que se você permanecer, Ele já está com você. Algo está sendo gerado. Algo está sendo construído. E a primeira coisa que Jesus deseja fazer é fortalecer você, para que as intempéries, as lutas, as dificuldades, porque amanhã é segunda-feira, amém? E na segunda tudo acontece. Eu li no início que aqui o Senhor derrama bênção e vida para sempre, mas não é só para ficar aqui dentro, é para que na segunda essa vida te acompanhe, para terça essa vida te acompanhar, quarta ela continuar te acompanhando, quinta, sexta, sábado, domingo você vem aqui de novo, na quinta as mulheres estão aqui, porque todos os dias nós precisamos de Jesus. O que eu desejo essa noite é que seja ativado em você o fortalecimento espiritual interno, para que você creia, acredite. O Deus de milagres está aqui. Feche os seus olhos aí no seu lugar. O Senhor está tocando em algumas áreas de algumas pessoas aqui essa noite. Existem corações entristecidos. Existem dores na sua alma. E o Espírito Santo diz que é só Ele. A presença do Espírito Santo, ela pode entrar dentro de você, e ela vai entrar dentro de você essa noite. Traga cura, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus.
Não desista, não desista, permaneça, permaneça, permaneça. Não duvide, não duvide, apenas creia. Não sou eu que vou fazer, o Espírito Santo, a sua conexão é com Ele agora. A sua conexão é com Jesus agora. A única coisa que eu estou fazendo aqui agora é te apontando um caminho, mas quem vai entrar nele é você. Jesus é esse caminho. Libera cura, Jesus. Libera cura, Jesus, em corações amargurados. Não duvide, não duvide do que Ele está fazendo dentro de você. Não saia desse lugar. Mantenha os seus olhos fechados, deixe o Espírito Santo se mover. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o fim. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Seja curado, seja curada, seja curado, seja curado. Mateus 26, 26. Pode manter os seus olhos fechados. Simplesmente ouça. Que quando comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E eu digo que agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Não saia desse lugar
Estenda o pão, estenda o cálice. Jesus, nós consagramos esses elementos ao Senhor. Oh! Consagra agora, meu Pai. Não é mais um simples pedaço de pão, mas é o teu corpo. Corpo que restaura, corpo que fortalece. Jesus, nós te damos graça. Nós te damos graça. Cremos que o Senhor é um Deus de milagres, e que no teu corpo a cura, no teu corpo a restauração de tudo quanto nós precisamos. Então nessa noite, Yahvé, assim que nós comermos de ti, que o teu corpo venha restaurando, reestruturando cada um aqui. Honramos a ti. Todos podem comer do corpo de Jesus. Pois ele pega o cálice
Ele diz que esse cálice simboliza a nova aliança, que é o sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz para remissão de pecados. Pastor, eu não sei o que fazer. Muitas coisas. Muitos pecados. Aí está em sua mão agora a solução, para que haja restauração e perdão. Graças te damos, Jesus, pelo teu sangue ali na cruz derramado. Teu sangue que foi derramado em favor de cada um aqui. Ah, Paizinho, que ao bebermos do teu sangue agora, nós sejamos totalmente restaurados, espírito, alma e corpo. Haja um alinhamento agora do Espírito de Cristo que habita em nós, com a nossa alma e nosso corpo. Que nós sejamos impactados pela tua presença e pela tua vida dentro de nós, correndo dentro de nós. Somos teu, cada um aqui é teu filho. O Senhor tem liberdade para se mover do pé à cabeça. Iremaya Kotoriana Basuri. Que a vida de Cristo que há nesse sangue seja liberado sobre a vida de cada um, que sejam totalmente restaurado, renovado, revigorado e purificado pelo sangue de Cristo. Ao você beber do sangue de Cristo agora, não se incomode, não se importe se algo acontecer dentro de você, mas deixa Ele se mover dentro de você. Uma onda de glória e uma onda de poder será liberada aqui nessa noite. Uma onda de milagres extraordinários. Nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos. Se você deseja ser transformado, renovado e restaurado pelo poder de Jesus, beba agora do sangue de Cristo e seja tocado por Ele, seja tocada por Ele. Se você pode, abra sua boca e glorifique a Ele. Se você pode, Vamos. Seja renovado, seja renovada, seja livre. Vamos. Espírito do vivo Deus, venha sobre nós. Ativação no sobrenatural.
Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. E Pai